Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Dalton, sou professor de História e hoje nosso assunto é muito sério. Você sabe o que é o fascismo? Não sabe? Então fique aqui comigo que hoje eu tenho uma história para contar. Galera, antes de mais nada, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixe seu comentário, deixe seu like aqui no vídeo, isso ajuda demais a divulgação dele aqui no YouTube. Nos últimos dias, vimos uma série de movimentos, tanto nas ruas como nas redes sociais, contrários ao fascismo. Por isso, é muito importante entender a origem histórica do fascismo, a sua conceituação, e também a origem dos movimentos antifascistas. É isso que eu quero apresentar para vocês aqui nesse vídeo. Primeiramente, a gente precisa entender o significado original desse termo. O fascismo é um partido político fundado na Itália em 1919 por Benito Mussolini. Em 1922, depois da famosa Marcha sobre Roma, Benito Mussolini é convidado a ser primeiro-ministro na Itália. E em 1924, esse partido se consolida no poder, ocupando grande parte das cadeiras do parlamento e consolidando suas práticas e políticas em território italiano. Somado a isso, a gente tem a ascensão do nazismo na Alemanha em 1933. Galera, fascismo e nazismo não são exatamente a mesmíssima coisa. Porém, como eles apresentam um núcleo comum, é muito usado o termo fascismos europeus tanto para se referir ao fascismo italiano como ao nazismo na Alemanha. E que núcleo comum é esse? Segundo Umberto Eco, grande escritor italiano que vivenciou o fascismo na pele, existem algumas características que definem esses fascismos europeus. E essas características são: a primeira característica é o culto à tradição. No caso italiano, se idealizava um passado glorioso lá do Império Romano. É dali, inclusive, que vem a simbologia do fascismo, que era o fácio, que era um instrumento, era um feixe de varas com um machado na ponta, que simbolizava a autoridade, o poder e a união dentro do Império. Outra grande característica ressaltada por Umberto Eco é o medo ao diferente. O regime fascista e o nazista, eles têm na sua essência a xenofobia e o racismo como motores políticos. O maior exemplo que a gente pode dar nesse caso é o da Alemanha. A Alemanha perseguiu sistematicamente judeus, ciganos e outras minorias, isso tudo como uma política de Estado. O terceiro ponto é o apelo à classe média frustrada. Tanto no caso do fascismo italiano, como no caso do nazismo, a gente vai ter um problema econômico muito sério nesses dois países. E esse problema, ele vem tanto do período ali pós Primeira Guerra Mundial, como também da crise 29 que vai estourar lá nos Estados Unidos e que vai ter repercussões muito sérias na Europa. Essa crise econômica, ela vai fazer com que a classe média comece a apoiar determinados discursos que têm como objetivo tornar novamente o país grandioso, voltar àquele passado. Então a gente pode dizer que a adesão da classe média, tanto no caso da Itália como no caso da Alemanha, foi primordial para manter o regime forte. Agora talvez uma das características mais marcantes desses regimes, que é o nacionalismo extremo. Esses regimes, eles têm como objetivo criar uma ideia de unir a nação em torno de um objetivo de superar as demais nações. Isso cria um clima de guerra permanente. O ápice desse clima de guerra permanente é justamente a Segunda Guerra Mundial. Por último, ambos os regimes eram autoritários. Esse autoritarismo, ele não se manifesta apenas na perseguição que vai ocorrer tanto a judeus quanto a ciganos, homossexuais, no caso da Alemanha, mas também vai ocorrer uma perseguição política a grupos que eram contrários. Aqui eu destaco dois grupos que vão fazer uma oposição muito forte a esses regimes. São eles grupos ligados a partidos comunistas
e grupos ligados aos anarquistas. Inclusive, as cores da bandeira que representam o movimento Antifa são desses dois últimos grupos. O preto vem do anarquismo e o vermelho do comunismo. Essas características marcam o que os historiadores, na sua maioria, chamam de governos fascistas. Outra coisa importante e que muitos se questionam é se esse autoritarismo todo sufocou qualquer forma de resistência a esses regimes. E a resposta é não. Várias resistências se montaram a partir da ascensão desses governos, tanto no caso da Itália como no caso da Alemanha, como no caso da Espanha e Portugal, que tiveram governos também atrelados a essa concepção. Aqui no Brasil, a AIB ela teve sim a sua opositora, que era a ANL. Tem uma música que eu tenho certeza que você conhece e que virou hino dessa resistência na Itália. La mattina mi sono alzato, bella ciao, bella ciao. La mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. E me sento di morire. Na série, inclusive, é mencionado que o avô do personagem Sérgio, lo professor, era um partigiani. Os partigianes eram membros da resistência que lutaram tanto contra o governo Mussolini, como também resistiram à ocupação alemã na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Esse grupo ele era muito heterogêneo. Ele era composto tanto por comunistas como por anarquistas, mas também faziam parte católicos e liberais. Esse grupo ele foi muito importante na resistência contra o fascismo e até hoje os italianos celebram a resistência com a música Bella Ciao. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E na Alemanha, será que ocorreram movimentos contra o nazismo? Yes, sir! Houve resistência sim ao nazismo na Alemanha. Inclusive, dentro do próprio exército alemão, se armou um plano para tentar matar Hitler. Esse plano, esse atentado fracassou. O idealizador dele, o alemão Klaus von Stauffenberg, acabou sendo executado por alta traição. Porém, hoje, ele é considerado por muitos na Alemanha como um herói na resistência ao nazismo. There has to be a chance of success. That's why you're here. We have to kill Hitler. Can I count you in? Ainda na Alemanha, em 1932, se organizaram os primeiros movimentos antifas. Esses movimentos eram contrários à política do Terceiro Reich e foram duramente perseguidos pelos nazistas durante a década de 30. Mais tarde, na década de 80, voltaram novamente a se organizar esses movimentos antifas, agora com o objetivo de combater os grupos neonazistas que estavam surgindo na Alemanha. Existem atualmente diversos grupos antifas espalhados pelo mundo. Um dos mais atuantes é nos Estados Unidos. Em 2017, houve um enfrentamento na cidade de Charlottesville entre os antifas e supremacistas brancos que protestavam contra a retirada da estátua do general Lee de uma praça pública, que é considerado um dos heróis dos confederados e por muitos é considerado um símbolo do racismo nos Estados Unidos. One people, one nation, and immigration. Hoje, a bandeira dos grupos que se denominam antifas englobam o racismo, a xenofobia, o sexismo
E a gente viu que essas bandeiras voltaram a se aflorar, principalmente devido aos últimos acontecimentos, e o mais impactante de todos foi a cruel morte de George Floyd por um policial nos Estados Unidos. Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de comentar aqui embaixo o que você acha sobre esse tema e também comenta sugestões para os próximos vídeos. A gente vai ler todos os comentários. Outra coisa importante, me sigam nas redes sociais, Instagram e Twitter. E ali a gente pode manter um contato e você vai ficar sabendo de todas as novidades aqui do canal. Beleza? Por hoje é só. Até a próxima semana. Valeu, galera. Até mais.